O mercado financeiro começa a precificar que vai ter pausa no corte de juros, que a inflação vai ser um problema no Brasil com o descontrole fiscal do PT, com a desaceleração aí da economia que vai acontecer. Então o mercado começa a antecipar que vai haver uma mudança na política de juros do Banco Central. Ou pelo menos um indício, né? O Banco Central não falou que vai pausar ainda. Ele apenas deixou claro que vai ter mais um corte na próxima reunião em maio. Só que maio tá longe pra caramba, cara. Vamos ter aí março e abril. São 2 meses pela frente em que a inflação pode surpreender negativamente mais 2 vezes. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Na verdade, o comitê já deveria ter pausado agora. Olha, a inflação saiu do controle nos últimos 2 meses, vamos fazer uma pausa agora e observar se foi uma coisa momentânea, a gente pode fazer um corte na próxima reunião, na reunião de maio, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eles, claro, já tinham prometido, entregaram esse corte, e agora estão comprometendo a pausa somente para outra reunião lá da frente, né, depois da reunião de maio, que é a reunião de junho. Cara, meu amigo, imagina o cenário aqui no Brasil com o petróleo disparando, o dólar aqui também voltando acima dos R$ 5, né? O dólar até teve um dia mais fraco hoje, mas com essa decisão aí do Banco Central de botar um pouco aí, tirar um pouco o pé do acelerador em relação a essa possibilidade de corte de juros, o dólar pode voltar a ganhar força aqui no Brasil. O problema do dólar aqui no Brasil é mais pelo cenário interno, porque o dólar tende a enfraquecer frente às principais moedas do mundo. Que eu falei aqui na primeira parte. O DXY, o dólar, a moeda por ela mesma, vai continuar caindo. Então, para mim, e eu sempre coloquei isso aqui para você na comunidade, eu tenho a impressão ainda que o dólar vai cair aqui no Brasil, né? É claro que as surpresas do governo petista no começo do ano foram fortes. Surpresas não que serão surpresas. De fato, só não acreditava que iriam botar o pé no acelerador tão fortemente em apenas 2 meses de começar a abrir a boca para falar besteira, acabar com a popularidade, né? E isso aí, esse risco político que eu não imaginava que ia acontecer no começo do ano, é que também fortaleceu o dólar aí nesse início. Então, o mercado também precifica não só o risco inflacionário, como um risco político também. Então, o dólar pode voltar a subir por causa dessa sinalização que o Banco Central deu, que pode parar para ver aí, pode sinalizar uma pausa, de repente, mais à frente nessa corrida de corte de juros, e também com risco político, que deve continuar sendo pressionado. A gente vai continuar vendo a inflação subindo, então o Lula deve continuar perdendo apoio popular aí nas próximas pesquisas, e isso deve também pressionar o dólar para cima. Essa perda de popularidade tão rapidamente, tão esgotada assim tão rapidamente no início de 2024, eu não tinha precificado, né? Fora que a eleição do Trump no final do ano, o Trump favorito, a direita voltando ao poder, e aí volta de novo esse barulho também, essa pressão também das eleições municipais que vão ter aqui no final do ano, isso também começa a trazer uma visão de mudança política que também tempera o mercado financeiro, que começa a fazer projeções já pensando, depois da eleição americana, pensando na eleição do Brasil já em 2026, né? Com a situação econômica que vai estar até o fim do ano, né? Que a inflação vai estar muito mais alta, a economia vai ter desacelerado bastante, a popularidade do cara caiu. Se ele não for impeachmentado, porque agora eu começo até a precificar esse risco com tudo que eu venho falando aqui. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, quanto vale para você ter segurança? Quanto vale para você saber investir com tranquilidade no seu dia a dia, no dia corrido do trabalho? Você está comprando uma ação, está vendendo um ativo, está investindo no mercado e, cara, você tem que ver o que está acontecendo, tem que ler tudo aquilo, portais financeiros, e você encontra várias informações que são conflitantes. Um fala para comprar, outro fala para vender,
e você acaba ficando perdido no meio de tantas informações. E no meio de tudo isso, cara, vem o e-mail da sua corretora oferecendo cada vez mais oportunidades e você não sabe o que fazer com isso. Você deve se preocupar com isso, é o seu dinheiro que está ali. Você trabalhou, poupou essa grana e quer investir com segurança e qualidade. Para resolver esse problema, eu criei a minha comunidade, a Liga Lion. A Liga Lion você vai ter acesso a um aplicativo da Trade for Life. Todo dia eu faço um resumo do que está acontecendo no mercado nessa linguagem que eu falo aqui com você, uma linguagem direta, sem mimimi, sem compromisso nenhum com nenhuma corretora, falando a verdade, doa a quem doê-la. E você vai ter segurança, porque você vai entender de fato o que está acontecendo, não no dia que está acontecendo, porque você vai antecipar esses movimentos, você vai entender antes. Então, quando o fato acontecer e sair no portal financeiro, você já sabia. Quanto vale isso, meu amigo? Quanto vale ter essa segurança? Quanto vale ter essa informação antes? Fazer dinheiro com as flutuações do mercado e preservar e lucrar no mercado financeiro. Cara, é super acessível. A comunidade Liga Lion está a um clique de fazer parte da sua vida. O link está aqui na descrição desse vídeo. É uma assinatura anual. Você vai estar comigo aí por 12 meses recebendo conteúdos diários, vídeos, áudios, análises como essa aqui do vídeo. Aqui são cortes do que eu faço na comunidade Liga Lion, então você vai receber isso aqui antes, o conteúdo completo, com muito mais liberdade que eu tenho aqui. Então fica esse convite, venha fazer parte do meu time, vem fazer parte do time dos Leões, vem para Liga Lion, vai agora, senão você vai esquecer, clica aqui no link da descrição, depois você segue o vídeo, beleza? Dá uma pausa aí e vamos embora. Já que a gente já compreende que a tendência é que a economia continue indo ladeira abaixo, a não ser que haja realmente uma forte reversão da política fiscal do PT aí de uma hora para outra, né? Que eles comecem a, não, vamos cortar gastos aqui, vamos tentar seguir a cartilha e aí tentar segurar um pouco essa pressão inflacionária que inevitavelmente vai chegar por causa do rombo do ano que vem. A inflação que está chegando agora não é a inflação de 2024. A inflação de 2024 ela foi feita em 2023. Foi o fiscal de 2023, aquele rombo de 230 bilhões, todo esse dinheiro que entra na economia, ele acaba trazendo alta de preço. São mais moedas circulando na economia e o déficit ele é um dinheiro que ele não é feito à base da produção da sociedade. Ninguém trabalhou para produzir aquele dinheiro, não foi através de impostos que o governo arrecadou, não, o governo acabou gastando mais do que arrecadou, então esse dinheiro entrou na sociedade porque o governo paga serviços e obrigações para a sociedade com aquele dinheiro, e aquele dinheiro entra em circulação na economia, passa a consumir e os preços sobem. Só que ele não acontece assim imediatamente, ele vai acontecendo gradativamente. E começou em junho do ano passado, quando eu estou narrando essa alta da inflação aqui desde aquela época, né? Que eu vinha comentando aqui na comunidade que isso iria acontecer. Então, ela gradualmente foi subindo pouco a pouco até chegar em fevereiro com essa inflação aí de 0,83, responsabilidade, né, segundo a mídia, e os economistas também aí de plantão, de portais financeiros, do reajuste da educação, sazonal, reajuste da educação, estão mexendo aí. Por que o setor educacional reajustou preços? Porque o custo para eles está elevado. Então o custo do empresário sobe, o empresário logo tem que repassar isso ao consumidor. E se o custo do setor educacional está subindo, o custo dos outros setores da economia também está subindo e alguns empresários eles não repassam preço imediatamente. Alguns, como o setor alimentício, por exemplo, fazem até aquele famoso drible de diminuir o peso de certos produtos para continuar mantendo o preço, não ter que subir preço, né? Então faz esse drible para que não traga um preço mais alto para o consumidor, porque sabe que vai vender menos. O empresário ele quer vender mais, o empresário não quer ter que subir preço. Só que o gasto do governo, o déficit do governo, atrapalha isso, né? Fora também que, como
os impostos estão subindo, a empresa também tem menos sobra, né, para poder investir em produção, para tentar diminuir o custo dessa produção, investir em logística, ela acaba pagando mais impostos, então esse dinheiro, ao invés de servir para diminuir o custo da empresa, vai para o governo, que deveria ter um equilíbrio fiscal ali para investir aquela grana. Mas a gente sabe que, além de não ter equilíbrio fiscal, o governo investe mal e porcamente, né? E por isso que nenhum serviço público no Brasil funciona, apesar das arrecadações trilionárias que temos aqui todo ano. Fora o tamanho do Estado, né? O tamanho de parasitas que tem aqui num Estado gigante desse, mamando na teta e não quer perder essa tetinha, né? Quantas pessoas vivem hoje do funcionalismo público do Brasil e principalmente os funcionários de alto escalão, aí, com todas as benesses que vêm aí de décadas e décadas no Brasil. Então, é uma pressão imensa para tentar mudar alguma coisa dessa categoria, né? Uma pressão política gigantesca, é sempre uma forte briga. Então, olhando esse momento, o dólar pode voltar a subir, principalmente se o Fed cortar juros nos Estados Unidos mais à frente e o Banco Central aqui parar com os cortes de juros. Mas apesar do Banco Central ter mudado, ter feito essa alteração aí no texto da reunião do Copom, nada muda o erro da política de estar cortando os juros nesse momento aí de rombo, de estar prometendo novos cortes sem parar para ver o que os cortes de juros também estão ajudando a impactar na economia, porque as pessoas vão voltar a consumir com juros mais baixos. O brasileiro ele está acostumado a consumir com juros altos, e se você continua cortando, a coisa vai continuar acontecendo. E alimentar uma economia à base do endividamento não é nada saudável. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilhe esse conteúdo. É importante que ele chegue a mais pessoas, são poucos os lugares que você encontra conteúdo como esse, né? Talvez seja o único lugar que você vai encontrar conteúdos como esse aqui, que falam a verdade para você de forma direta, sem mimimi, sem enrolação. E fica a dica importante, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar também o meu e-book Investindo em Ouro, para você aproveitar esse rally forte do ouro, cara. O ouro tá subindo, batendo recordes e você não tá participando disso? Pega aqui o link, você encontra na descrição desse vídeo, o e-book Investindo no Ouro, o Rei dos Superativos. Até a próxima. Tchau.